tarde a todos, a todas. Nós estamos mais uma vez num percurso de encontros referentes ao mês de abril, em especial o dia 8 de abril, Roma Day. É de suma importância e a gente fica muito feliz que todos estejam interessados em conhecer um pouco mais, entender um pouco mais e a dividir um pouco mais essas agendas. Eu me chamo Elisa Costa, estou com vocês de novo em mais uma agenda. Estou como presidenta da MSK Brasil, Associação Internacional Mailê Saracali, e como vice-presidenta da União Romani América Latina. Congregar esforços para discutir problemas atuais, estruturais, políticos, sociais e econômicos é essencial, é fundamental para a construção de políticas públicas assertivas e é essencial para que a gente consiga retirar do foco o volume de estereótipos que nos afetam, a necessidade de trazer a memória e a história da realidade deste povo que está aqui no Brasil, que tem as suas nomenclaturas próprias, que tem a sua forma de estar própria, de pertencer e de caminhar de uma forma que é necessário o respeito. Esse ano, nós lançamos o Respeite a Minha Romani Pen, o respeito a Romani Pen. Então, o respeito a como essas identificações são feitas. Nós não podemos nos deslocar do processo atual político nacional. Portanto, agendas como COP30, violência contra a mulher, trazer estruturas que nos congregam a crianças e adolescentes, as infâncias, a como discutir a nossa saúde, a como discutir os problemas climáticos, a como discutir estruturas essenciais como economia, como educação, como projetos de bolsa, como consciência identitária, pertence sim a este povo. Assim como discutir que nós não estamos falando de um simples preconceito. O que nós discutimos é uma agenda que venha, de fato, a aceitar que o que ocorre com os assim chamados ciganos no Brasil, o povo romani, é simples. É romafobia, é anticiganismo estrutural, que está na base do poder político há muitos séculos. Vencer essas demandas não é fácil. E como acoplar o 8 de abril? O 8 de abril, o mundo discute. Ou melhor, cada um de nós no mundo discute. E isso é uma obrigação nossa. Não é uma obrigação dos outros nos reconhecer. A obrigação é nossa de nos fazer presentes nesses lugares, de conseguir lutar contra, de formar espaços onde essas defesas sejam possíveis. É lutar contra esse tipo de separatismo e essa inserção, como diz tia Olga em Portugal, que precisa ser revista, que precisa ser analisada. Como estar nos espaços? E como estar nos espaços com qualidade? Como estar nos espaços fazendo uma discussão própria? Não na primeira pessoa, mas na pessoa de um coletivo que passa a ser visto como tem que ser visto. Então, esse ano de 2024, no dia 8, nós já começamos a perceber nas movimentações internacionais, no mundo inteiro, que, com toda a valorização da cultura que existe,
houve muito mais discussões políticas, muito mais reuniões acadêmicas. E por que isso? Porque nós estamos mais nas academias. Nós entramos mais, nós estamos mais na política, no sistema político dos países. E precisamos estar no nosso. Mas com uma consciência de agregar, e não a consciência do separatismo. Então, não nos cabe, no dia 8 de abril, e nem nenhum dia desse ano, em todas as datas que se celebra, buscar o separatismo para essas agendas. Vários trabalhos estão sendo feitos de forma séria, conscienciosa, e sim, por mulheres, por homens, por famílias, por grupos, por comunidades. Por quê? Porque não podemos mais ficar dentro de uma caixinha específica. E essa caixinha não nos pertence. Inclusive, isso deixa tudo isso muito mais claro quando, sem folclore, se analisa a bandeira muito clara, descricionada de uma forma muito clara, aonde o céu, sendo teto, pertence a todas as pessoas, a terra, sendo pátria, também pertence a todos, esses muros e divisões, sendo um povo transnacional, não nos pertence, e a liberdade como a roda, mas não é a liberdade folclórica que muitos acham que podem usar ou utilizar como se fosse uma forma muito bonita de ser ou de estar. Essa liberdade tem um preço, e esse preço foi pago. E foi pago por degredo, foi pago pela guerra, foi pago por perseguições históricas, foi pago pelos 600 anos, 500 anos de escravidão na Bulgária, foi pago pelo Holocausto Romano. E é pago hoje por vários outros processos. Então, esta bandeira, ela é mais que um pano e 3 cores. E isso é muito importante que a gente reavive, venha reavivar esta estrutura que no dia 8 de abril de 1971, alguns homens e pouquíssimas mulheres, pertencentes à etnia, foram, nas condições que só eles sabiam o quanto era difícil. Me lembro aqui, em 2011, quando tivemos a oportunidade de oferecer um almoço ao Juan de Dios, que veio ao Brasil participar de uma agenda nossa, ele dizer, Elisa, eu não tinha sapato para ir. Eu precisei me organizar para ter o que calçar. Aquele gesto de unir todas as pessoas para fazer uma discussão, o sofrimento que traz o hino na canção, que congrega essa perseguição toda estabelecida, e os anos que ali se completavam, de não ter sido reconhecido a morte, o absurdo do massacre, como nunca se reconhecem, né, ter reconhecido aqueles homens, mulheres, crianças e idosos que foram perseguidos pelo simples fato de serem quem eram. Né, uma perseguição étnica, esse reconhecimento, toda a luta do 8 de abril não cabe questionamentos que venham a denegrir ou a retirar qualquer sentido do 8 de abril como um dia marcante para a etnia no mundo inteiro. Essa consciência, ela também é nossa, num país onde muitos não tiveram direito e não têm direito a usar seu próprio sobrenome, porque precisaram entrar no Brasil com sobrenome trocado e modificado, que não puderam batizar seus filhos e netos com esse sobrenome que traz memória, que traz história, que traz orgulho de família, que traz orgulho de vida. É preciso reconhecer que campos de concentração foram constituídos no Brasil como modelo, né? E isso sempre foi muito camuflado, com pouquíssimos estudos, e dentre eles, sim, homens de etnia romana estiveram presos em campos de concentração
no Brasil, e que isso também faz parte de um relatório que nós encaminhamos esse mês de abril mesmo, como uma explanação de que, muitas vezes, e os vencedores fazem isso, aqueles que dominam fazem isso, eles contam a história que querem contar. A história pertence aos que venceram. Nós agora precisamos contar a história que nos pertence, a história daqueles que sobreviveram. Sobrevivemos e hoje vivemos, e essa história é nossa e não pertence a mais ninguém. Então, estar aqui com as pessoas que estão vindo no dia 8 de abril contribuir com essa agenda é de extrema importância. E é uma importância interna para nós enquanto organização e para nós enquanto pessoas, seres humanos. Dron humanitário, o caminho humanitário, ele é necessário e é outra agenda urgente. Não há diferença de infância. E não custa nada lembrar tópicos que se repetem, mas que precisam ser repetidos exaustivamente, para que ninguém se esqueça. Nabistê, ninguém venha a esquecer. Se perseguem um grupo étnico, se o levam à morte, se o levam ao encarceramento, se matam suas mulheres, se destroem as suas infâncias, nenhuma infância no mundo está segura. Nenhum grupo minoritário está seguro. Nenhuma pessoa está segura. A nossa chamada para o dia 8 de abril e para o mês de abril do ano de 2025 é isso. Venham conosco, venham nas nossas redes sociais. Acompanhem a gente pelo X, acompanhem a gente pelo canal da MSK no YouTube, o canal do Instagram, entrem em contato, visitem o site www.amsk.org.br. Conheçam, divulguem, compreendam. Essa luta não pertence a uma, duas, três pessoas, uma família, duas famílias, uma etnia. Não, pertence a um povo e cada um faz a sua parte. E nós estamos fazendo a nossa, construindo a nossa coxa, juntando sentimentos e pessoas que a gente ama e respeita muito, porque, afinal de contas, nós somos feitos dos sonhos que vivemos. Vamos lá. Convido vocês a nos acompanharem a partir de agora. Olá, eu sou Vori Stefanovski, mulher romani, ativista, escritora, doutora em literatura, pesquisadora acadêmica e diretora do Observatório Internacional de Mulheres Romani Gitanas. Nesse mês de abril, comemoramos o dia 8, que é o Dia Internacional Romani. Naquele dia 8 de 1971, em Londres, não foi somente o dia que decidimos por uma bandeira e um hino. Foi um ato de tomada de consciência da necessidade de lutar em união por direitos, reconhecimento e representação política para a nossa nação cultural transnacional. No Brasil, temos 3 grupos étnicos que formam o nosso povo. São os Rom, os Sinti e os Calon. E aqui também, como em todo mundo, nossos direitos são vulnerados. A discriminação, a estigmatização, a negação de nossas contribuições para a cultura brasileira, a invisibilização de nossa história, o racismo epistêmico, a apropriação cultural para proveitos mercantis ou próprios, todas são violências racistas. O anti-ritanismo, o anti-ciganismo é um racismo. A apropriação cultural, especialmente, eu gostaria de falar, porque ela dificulta muito a nossa luta ativista. Difunde estereótipos, exotizadores, que são verdadeiras pedras em nosso caminho. Então, é importante que se procure conhecer nossa cultura em espaços idôneos e que haja uma admiração sem apropriação. É importante que as pessoas
que nos admiram façam essa parte, que procurem saber mais e que falem conosco e não por nós. E que, ao invés de ser um obstáculo, seja inclusive um facilitador para que o povo possa estar nesses espaços sociais e públicos. A universidade é um espaço que temos que estar, os órgãos públicos é o espaço que temos que estar, a escola, e em todos os âmbitos legitimadores devemos estar e temos condições de estar. Bom dia, eu sou a Aline Miklos, eu sou Romy Calderache, ativista, eu sou presidente da Organização Cultural e Política Calo Tiriclô, também sou membro do Conselho Romani para as Américas, que é RAC, e eu fui consultora das Nações Unidas para questões romanis nos últimos 4 anos, e nesses últimos 4 anos, Nações Unidas, junto com várias outras organizações, uma delas é a MSK, nós trabalhamos muito com a memória, e com a memorialização, que são políticas de memória. Então, nesse 8 de abril, eu acho importante, como nos últimos também, que a gente discutiu sobre a memória, eu acho que o ano passado, por exemplo, foi os 80 anos do Holocausto Romani, que ainda não é reconhecido pelo governo brasileiro, e por isso a gente decidiu que, nesse ano, a gente ia continuar com políticas de memória, porque as políticas de memórias elas são insuficientes em todos os lugares do mundo e principalmente no Brasil também. Agora, para que serve discutir a memória? Discutir a memória é só discutir o passado? O que são políticas de memória? A política de memória e a memória, ela não serve só para entender o passado, ela serve principalmente para entender o presente. E quando a gente faz uma rota do que aconteceu com o povo romani desde a colonização, ou desde a chegada na Europa, ou desde a saída da Índia, a gente vai ver que existiu uma discriminação e uma exclusão sistêmica desse povo. Então, essa exclusão sistêmica, ela é conhecida como anticiganismo, que é uma forma específica de racismo. E muitas pessoas, em várias discussões que a gente teve, elas falam, mas existe racismo contra o povo romani no Brasil? Como que é isso, né? Então, é interessante a gente rediscutir isso, o que é o racismo, o que é o racismo contra o povo romani, o que é o racismo no Brasil, a partir da história, porque se a gente não entende a história, a gente não consegue entender o presente. Tanto é que o governo brasileiro, por exemplo, em 2024, ele lançou o decreto número 12.128, que institui o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos, e nesse decreto, o Estado brasileiro teve a oportunidade de reconhecer o anticiganismo, ele reconheceu o anticiganismo, mas não como sinônimo de racismo. Ele reconheceu o anticiganismo, lendo, entre aspas, né? Ele fala, combater o anticiganismo como expressão do preconceito, da discriminação étnico-racial e do discurso de ódio contra os povos ciganos. Ou seja, preconceito, falando rápido e sendo muito resumidamente, preconceito é quando alguém vê uma mulher romani e fala, vou esconder minha bolsa porque ela pode me roubar. Discriminação é quando eu vou no shopping com a minha mãe e a gente não pode entrar na loja, porque inventam qualquer coisa. A loja está cheia, vocês têm que esperar o que seja. Discriminação é isso. Racismo, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de uma estrutura de exclusão que é uma estrutura histórica. Então, quando a gente não reconhece o anticiganismo como uma forma específica de racismo, a gente está falando que o preconceito, a discriminação e a exclusão desse povo no Brasil, do povo romani, é um problema menor, entendeu? É um problema não tão relevante como das outras minorias. Então, onde que fica a pauta romani nesse caso, entendeu? E a gente pode pensar, será que realmente existe racismo, né? Essa é a minha pergunta, que é uma pergunta retórica, que agora eu já respondi que para mim sim. E por que eu falo que existe racismo contra o povo romani no Brasil? E eu falo, antes de responder essa pergunta,
Eu falo porque também o Estado brasileiro, em todos os documentos, ele usa povos ciganos. E ele não respeita a autodeterminação, porque existem grupos que não aceitam ser chamados de ciganos. Então, pelo menos, existem várias formas de solucionar isso, pelo menos deveriam colocar cigano, romani, barra romani, ou alguns outros termos, entendeu? Como Nações Unidas, por exemplo, já há 4 anos está utilizando cigano, romani. Tudo bem, tem pessoas que não aceitam ser chamadas de cigano, de romani, então a autodeterminação, entendeu? Mas tem um grupo muito grande que não aceita ser chamado de cigano, e a autodeterminação ela deve ser respeitada pelo Estado e pelos documentos produzidos pelo Estado. Dito isso, quando eu falo que existe racismo contra o povo romani no Brasil, eu falo porque há alguns meses eu estou recolhendo todas as leis, alvarás, decretos e etc., contra o povo romani que apareceu no Brasil. Então, se a gente vê desde o início, desde a chegada, que foi no início da colonização, já apareceram os primeiros decretos, os primeiros atos normativos, inclusive na primeira visita da Santa Inquisição, que foi no final de 1500, várias mulheres, principalmente romanis, elas foram intimadas a depor, receberam punição e etc. E eu escolhi um dos alvarás que foi publicado pelo rei de Portugal, Dom José I, em 1760, que ele fala, por exemplo, que o povo romani ele foi deportado para o Brasil desde o início da colonização, era um povo deportado. Então, em 1760, o rei ele fala, olha, eu estou sabendo que no Brasil, esse povo cigano, aí eu uso a palavra cigano pejorativamente, nesse caso, o povo cigano está roubando as pessoas, estão roubando cavalo, estão criando confusão, destruindo a paz social. Esse povo já era uma praga aqui em Portugal, está sendo uma praga no Brasil, por isso eu decreto. Então, ele decreta que os meninos, filhos de ciganos, sejam entregues judicialmente a mestres que lhe ensinam ofícios e artes manuais. Ele fala que os adultos sejam alistados como soldados. Depois ele fala que seja proibido comercializar animais. Depois também fala que os ciganos, né, não deveriam andar juntos. E fala que qualquer pessoa cigana deve respeitar essas leis, e se não respeitar essas leis, vai ser degradado para a Ilha de São Tomé ou para a Ilha do Príncipe. E para isso, ele só precisa de 3 testemunhas, entendeu? Não precisa de processo, não precisa de julgamento, nada. 3 testemunhas que falam, o cigano está fazendo isso, vai ser deportado. Então, leis como essa, a gente vê do início do período colonial até hoje, eu não falo que até hoje, mas a consequência dessas leis, elas existem até hoje, eu vou falar por quê. Uma das últimas leis, por exemplo, foi a de 1938, do Getúlio Vargas, que proíbe, que regula a entrada de estrangeiros, então fala, por exemplo, não entrará no território brasileiro aleijados ou mutilados, inválidos, cegos, surdos, mudos. 2, indigentes, vagabundos, ciganos e congêneres, e depois vários outros indesejados, né? Então, devido a essas leis, o povo romani ele foi extremamente perseguido durante todo o período colonial até hoje, e durante o período do ouro, por exemplo, em Minas Gerais, ou de 1890 até 1940 também, e até hoje, a gente vê que existiam as correrias, ou os corres ciganos, né? Que é a polícia que chega, e tem vários relatos no livro do Dornas Filho e outros também, que fala, a polícia chegava, eles identificavam como ciganos, né? Um povo nômade, vagabundo, então tudo que eles têm é roubado. Já essa era a premissa. Então, entrava nos acampamentos, roubava todos os animais, roubava joia, roubava dinheiro, roubava tudo, prendiam as mulheres romanis, que é uma coisa, geralmente, a gente pode ver que a população carcerária de mulheres, principalmente naquela época, era ínfima, e a mulher romani, ela sempre foi identificada como uma mulher passível de prisão, né, muito mais do que uma mulher branca, por exemplo.
Então, prendiam, e como que a família faz para retomar depois a vida, né, depois de tudo isso? Então, nessas correrias, falam que eles aprendiam tudo, e não só isso, como eles mobilizavam 100 soldados, 150 soldados ou pracinhas para entrar em um acampamento de uma família de 20 pessoas, de 15 pessoas. Então, quando a gente pega os relatos desses corres que aconteciam no Brasil inteiro, não só em Minas Gerais, e a gente compara com a violência policial que acontece hoje em dia, principalmente no estado da Bahia, que tem a polícia, uma das polícias mais violentas do país, a gente vê que a lógica é basicamente a mesma. Polícia que entra nos acampamentos, não só acampamentos, mas casas, também regiões onde pessoas romanis vivem, entra atirando, tem tiroteio, depois acontece algum problema, e quem tem que pagar esse problema é toda a comunidade, é toda a família, e às vezes coloca pessoas que não tem, nem estavam no conflito no meio. Então, a gente vai percebendo pela história que essa perseguição de hoje, ela é o legado de uma perseguição histórica. E essa perseguição histórica é uma perseguição sistêmica, estrutural, que faz parte do racismo. Isso justifica porque existe racismo, e não é só preconceito e discriminação, contra o povo romani no Brasil. Então, a história ela serve para isso, porque quando a gente não tem claro o que aconteceu no passado e de onde vem essa exclusão, a gente produz políticas públicas que são ineficientes, a gente produz pensamento que não serve, que não é transformativo. Geralmente são pensamentos e são políticas públicas estancadas. Então, quando a gente está falando de memória, a gente está falando de uma estratégia e de um instrumento que a gente tem para estar mudando o presente e para estar mudando o futuro também, se a gente quer uma sociedade mais igualitária. Então, pensando nisso, como eu falei, há uns 4 anos, mais ou menos, a gente vem trabalhando com essa questão da memória nas Nações Unidas e com várias outras organizações, por exemplo, a MSK no Brasil, e com essas organizações a gente criou o Mapa da Memória Romani. E esse Mapa da Memória Romani, ele é muito interessante porque ele é um mapa coletivo, e quando a gente fala de resgate, a gente não está falando, vamos lá, vamos resgatar como que era, né? Deixa eu ver aqui. Então, não é uma coisa estática no tempo. É uma memória construída coletivamente. Então, para construir esse mapa, que pode ser consultado nas páginas da MSK, da ONU também, eu posso disponibilizar aqui embaixo, no vídeo. Então, quando a gente trabalha com a memória, a gente pensou o que essa comunidade entende como memória. Então, vamos conversar com essas pessoas, vamos fazer uma chamada, a gente vai receber os pontos de memória, entendeu? Inclusive, quando a gente fala de memória, mapas de memória, geralmente a gente fala de mapas de violação de direitos humanos. E para esse mapa, a gente entendeu, por exemplo, que a população romani, as pessoas que contribuíram, eles não queriam só falar sobre tragédia e violação de direitos humanos, também queriam falar sobre contribuição do povo romani para a cultura de um país, para a política de um país e etc. Então, por isso que essa ideia de memória ela foi ampliada e ela foi reajustada de acordo com as necessidades, né? E também foi interessante porque a gente fez uma chamada, as pessoas mandaram as propostas elas foram avaliadas por 2 comitês, e não eram comitês como impositivos, porque muitas vezes a gente recebia a proposta, só que faltava um documento, faltava alguma edição no texto para encaixar na proposta, etc. Então, a gente entrava em contato com o proponente e a gente conversava com a pessoa e fazia a proposta em conjunto. Inclusive, muitas vezes faltava documentação, eu mesma liguei para arquivos e falei, olha, a gente precisa de jornal tal, de 1970, será que vocês podem mandar para a gente uma cópia? E a gente recebeu uma devolução bem bacana dos arquivos também, das associações, a MSK, ela foi fenomenal com todo esse processo.
Então, quando a gente está falando de políticas de memória, a gente precisa criar esse tipo de projeto e a gente precisa também de financiamento do Estado, né, para financiar esses projetos, para a gente fazer uma ligação e para a gente ter em mente realmente que o nosso presente ele está muito ligado com o nosso passado, entendeu? Que o período colonial, que a violência do passado, que o anticiganismo do passado, ele tem uma consequência muito forte no presente. E isso a gente precisa ter em mente. Para a gente ter em mente, quando eu falo de políticas de memória, o mapa da memória romani, ele pode ser considerado, mas também construção de monumentos, construção de arquivos, construção de espaços de memória que possam abrir esse diálogo. Então, eu agradeço muito por estar aqui com vocês, por estar compartilhando com vocês. E eu espero que a memória ela seja levada mais a sério também pelo governo brasileiro e por outros governos, porque não é só uma questão cultural bonitinha e lindinha que a gente está falando dos nossos avós, a gente está falando de uma questão política extremamente necessária. Obrigada. Muito boa tarde, saúdo a todos presentes nesse importante encontro. É uma grande honra estar aqui reunido com todos vocês hoje, representando o ICB, Instituto Cigano do Brasil, e toda a comunidade Calon. Gostaria de começar agradecendo a organização deste evento, pelo espaço, pela escuta, falar sobre o povo cigano, romani, sobre nossa luta, políticas públicas e o reconhecimento de nossos direitos é mais do que necessário, é urgente. Eu me chamo Marcelo Cavalcante, estou presidente do Instituto Cigano do Brasil, falo hoje enquanto homem de etnia Calon, um povo historicamente invisibilizado, marginalizado, de presença e essência forte, que segue em resistência de luta e construção. Quem somos? Os Calons brasileiros. Os Calons constituem o maior grupo étnico cigano presente no Brasil e atualmente lutam pelo reconhecimento oficial como subgrupo Calé. Chegamos ao território brasileiro por volta de 1500, formando ao lado dos Rons e Sinti. O povo cigano, romani, no país, somos milhares espalhados de norte ao sul, preservando culturas vivas, tradições únicas e um idioma próprio, o Xibe, Calon, desenvolvido como forma de resistência e proteção cultural durante o período de perseguição. Essa língua exclusivamente oral é um testemunho da força e criatividade de nosso povo. Por séculos, resistimos à marginalização e ao preconceito, muitas vezes invisível aos olhos do Estado e carentes de políticas públicas específicas. No entanto, nossa trajetória de luta e resiliência nos impulsiona a reivindicar direitos e ocupar espaços que nos foram negados historicamente. O Instituto Cigano do Brasil tem sido um pilar nesse processo de transformação e sua atuação é fundamental para dar visibilidade à nossa cultura e história, além de promover o reconhecimento de nossas contribuições para a riqueza cultural e social do Brasil. Seguimos firmes na luta por reconhecimento, respeito e valorização. Missão do Instituto Cigano do Brasil. O Instituto Cigano do Brasil, ele nasce da necessidade de termos voz, protagonismo e ação concreta nos espaços de decisão. A nossa missão é clara: garantir que as políticas públicas voltadas ao povo cigano romani sejam construídas, aplicadas e reflitam as reais necessidades das comunidades ciganas, respeitando também nossas identidades, particularidades, características de acordo com o nosso território de origem, além dos modos de vida de cada família. Nosso trabalho se dá, sobretudo, na base municipal,
porque é nos municípios que a vida acontece. É ali que a criança cigana, Romani, precisa de acesso à educação sem ser discriminada ou convidada a se retirar simplesmente por ser ou pertencer à etnia. É ali que as nossas mulheres precisam de atendimento de saúde, sem julgamentos, sem estereótipos. É ali, nas nossas comunidades, que devem ser incluídas nas políticas de habitação, de saneamento, de assistência social, e é através dos nossos coordenadores municipais, estaduais, que garantimos e atendemos às diversas demandas espalhadas em todo o país. Temos também os coordenadores temáticos, né, que somam em conhecimento e enriquecem o Instituto dentro de suas especificidades. Atuamos aqui no Instituto Cigano do Brasil em articulação com as prefeituras locais, secretarias municipais, secretarias de Estado, conselhos, órgãos públicos e diversos movimentos sociais. Acompanhamos a implementação de políticas públicas, orientamos gestores e servidores a respeito da necessidade das pessoas ciganas Romani, da sua localidade, promovemos campanha de conscientização e garantimos que a população cigana tenha canais de escuta ativa com o poder público. Exemplo dessas políticas são a política de educação, saúde, assistência social e reconhecimento da cultura, são práticas e ações que desenvolvemos através do Instituto Cigano do Brasil. Mas o caminho é cheio de desafios. Um dos maiores é a invisibilidade institucional. Muitos municípios sequer reconhecem a existência de comunidades ciganas em seu território. E isso impede o acesso a programas sociais e a elaboração de políticas específicas. Outra barreira é o preconceito enraizado. Ainda hoje, ouvimos gestores dizendo que não sabem como lidar com os ciganos. Somos frequentemente associados a estereótipos negativos que comprometem o nosso direito à dignidade. Além disso, enfrentamos burocracia, né, do sistema público. A rotatividade de gestores e a falta de continuidade nos projetos, muitas vezes uma política começa, mas não se sustenta, porque não há interesse político. Nós, aqui do ICB, trabalhamos com orientação dos servidores a respeito daquilo que já existe e é de direito das pessoas de nossa etnia, para instruí-las e auxiliá-los a entender onde está o seu papel nessa história. Porque é muito fácil a gente cobrar, né, que as coisas sejam feitas e aconteçam, mas a ignorância, muitas vezes, ela não vem só do preconceito, ela começa na ausência do saber, do entender que não é preciso criar algo novo, é preciso, na maioria dos casos, apenas seguir. Sabemos que essa falta de conhecimento e preparo para lidar com os direitos das pessoas ciganas Romani é hoje um dos pontos mais frágeis, né, do poder público. E por isso nós adotamos como postura padrão a disseminação da informação. Mas, apesar disso, ainda encontramos muita resistência de gestores municipais e desconhecimento da pauta cigana. Bom, aqui eu falo enquanto pessoa, enquanto Marcelo, né, sobre experiências, né, de conquistas e também enquanto representante de uma instituição a nível nacional que opera, né, com braços através de coordenadores nas esferas municipais, onde a gente tem buscado cada dia intensamente, né, nesses espaços que acreditamos ser público e democrático, essa inclusão e, através dessa inclusão, as conquistas, né? Que não tem sido fácil, mas elas têm acontecido. A gente tem obtido esse, por exemplo, na área de educação, na política pública de educação, onde em vários municípios no estado do Nordeste a gente tem acompanhado de perto, né? E a gente tem logrado êxito na construção de anexos, né, dentro das comunidades, isso é importante frisar, onde, em diálogo com os gestores municipais, a gente conseguiu criar a primeira escola cigana, né, dentro do município de Altinhos, no estado do Pernambuco,
e hoje esse anexo funciona dentro de uma comunidade tradicional do grupo étnico Calon, e lá um programa de governo que é o EJA, ele funciona do 1º ao 5º ano, e ali algumas lideranças, né, da comunidade estão sendo desenvolvida essa prática educacional que, para nós, enquanto povo Calon, que sempre teve essa dificuldade de frequentar esses espaços de escola, tem sido de grande aprendizado e é muito valoroso ter essa conquista. Temos um segundo diálogo de abertura com o governo do estado de Sergipe, e a gente tem buscado também em alguns municípios, alguns gestores, criar uma segunda escola, né, com a contribuição de todos, e só quem tem a ganhar com isso é o povo cigano, o povo romani. Então, o Instituto desenvolve esse papel, eu costumo dizer que nós somos um espaço, uma esfera de diálogo entre poder público e comunidade na ponta, e isso tem sido muito abrangente, e a gente tem conseguido várias articulações. A gente pode citar também outros exemplos, como uma coordenação municipal no Rio de Janeiro, né, que recentemente fez uma abertura com a comunicação da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde estamos pela primeira vez introduzindo a pauta da comunidade cigana romani ali nas casas legislativas, e pensando sempre em coletivo para as melhorias estruturais, né, ali locais, nas áreas das comunidades ali naqueles municípios do Rio de Janeiro, além de estarmos de um início de uma elaboração de um projeto de lei para o dia 2 de agosto, né, ser o Dia Estadual em memória das vítimas do Holocausto, né, do povo Rom e povo Sinti, acompanhando ali a data da União Europeia, que, apesar de ser algo simbólico, nós reconhecemos e como uma conquista enquanto instituto. E visto que não existe até o momento uma lei a nível nacional que relembre, né, o Samudaripen, que assolou os grupos Rom e Sinti. E poder falar que essa articulação vem sendo feita e acompanhada de uma coordenação municipal, que inclusive é uma mulher Romim, uma pessoa Romim, que atua como coordenadora dentro do Instituto, né, para que todos entendam que aqui a gente vem acompanhando tudo de perto e buscando fazer acontecer, e só quem tem a ser favorecido com isso é o povo cigano, o povo romani. Lembrando também que o Instituto Cigano, agora no próximo mês de maio, né, do ano corrente, vai receber uma das maiores premiações no município de São Paulo, que é a Salva de Prata, pelos trabalhos realizados ali, né, através da propagação da própria cultura, né, dentro do município, por várias articulações em esferas municipais, ocupando espaço de conselho ali através dos nossos coordenadores. Então, essa atuação em coletivo tem contribuído para esses destaques, digamos assim. Então, quanto pessoa cigana, pessoa romani, pertencente ao grupo étnico, isso são objetivos alcançados e fruto de muito esforço coletivo, né? Apesar de tudo isso, a gente segue firme, né, e conquistando vitórias, conseguimos articular ali a inclusão das comunidades ciganas no plano municipal de educação de diversas cidades, garantido o acesso à saúde, né, à educação, né, com respeito à cultura, e também ali aquelas unidades de atendimento que no passado nos excluíam, hoje já ajudamos a regularização através de documentos, no acesso ao CAD único, na criação de grupo de mulheres ciganas articuladas em rede, e vimos também um crescimento da representatividade de ciganas, né, nos espaços de participação social. Então, temos essas lideranças que hoje ocupam cadeiras em conselhos, né, em construção coletiva, e isso é resistência e é uma estratégia que a gente tem usado dentro do ICB, que é o Instituto Cigano do Brasil. Eu, às vezes, gosto de falar um pouco da minha experiência pessoal, porque isso é falar da realidade vivida, e aí eu gosto de contar um caso que ocorreu comigo, né? Eu, enquanto cidadão, pagador de impostos, e aí eu tinha um emprego, né? E eu valorizava esse espaço de emprego, e lá, quando houve uma situação em que ocorreu um fato inusitado,
E aí decidiram ali naquela empresa, com aquele quadro de funcionários, direcionar o ato à minha pessoa, simplesmente por ser quem sou, ou seja, um calon, um cigano. Ele disse, não, foi um cigano, e aí eu fui afastado do emprego, eu perdi o emprego, aí voltei para casa, e aí eu gosto de lembrar também, né, de um matuto visionário, que é o meu pai, que ele é o fundador do ICB, o Instituto Cigano do Brasil. Então, quando ele fundou essa instituição, foi justamente no intuito de dar visibilidade ao povo e assegurar direito. Então, eu me coloquei nesse lugar de fala e abracei a causa, né, para estar hoje onde eu estou. Então, tudo isso tem contribuído para que a gente pudesse continuar. E aí eu falo, sempre costumo dizer que eu gosto de falar, não só enquanto presidente de um instituto, mas como pessoa, como Marcelo, né, um homem calão, que carrega em si as marcas de uma luta diária, né, de uma luta de vida, de ser cigano, romani no Brasil, resistir diariamente, né, e saber que você vai ser julgado antes mesmo de abrir a boca. É conviver com olhares desconfiados, com portas fechadas, com a necessidade de explicar quem você é sempre. Mas também é ter orgulho, orgulho de uma cultura rica, de uma história de coragem, de um povo que não se curva. É saber que cada passo dado por nós hoje pavimenta um caminho de dignidade para os que virão. E aí, a importância, o papel do pertencimento e da representatividade, que através dessa luta, eu costumo dizer que a gente busca consolidar as políticas públicas para o povo cigano romani aqui no Brasil na base municipal. Viu? É mais do que um dever do Estado. Entendeu? É um ato de reparação histórica. Nossa luta não é por favor, é por direito. Não queremos privilégio, queremos equidade. A gente quer ser ouvido, respeitado, incluídos. E o Instituto Cigano do Brasil ele segue firme nessa missão, com responsabilidade, com amor pelo nosso povo e com a certeza de que cada município que se abre para o diálogo se torna mais justo, mais humano, mais completo. E eu agradeço imensamente a escuta de todos vocês e deixo aqui o convite, né, que esse encontro de hoje ele não seja um ponto final, mas um ponto de partida. Então, assim, contem conosco para construir políticas públicas verdadeiramente inclusivas para o povo cigano romani. E o ICB, Instituto Cigano do Brasil, está aqui para somar e fazer a diferença na história do povo cigano desse país. E é algo que eu me comprometo, enquanto presidente do Instituto, um homem calon, um povo cigano. O povo cigano ele não pede pedaço, ele constrói. E é isso que estamos fazendo dia após dia enquanto Instituto, construindo e fazendo esse reparo histórico nesse país. Afinal, fazemos parte da identidade cultural brasileira. Somos os calons brasileiros. E muito obrigado pela participação. Dale, pralale, peiale, romale. Merci, meu Petia, Rom, Durdovich Vitsa, anda do Sestenastia. Eu sou Ruiter, Rom, do subgrupo Lovari, sou ativista dos direitos humanos, colaborador da MSK Brasil, diretor do grupo Lechá e Companhia, diretor de arte e graduando em física na Universidade Federal de Alagoas. Eu queria conversar com vocês, pois nós vivemos hoje na era da informação. E como nunca antes na era moderna, diante desse cenário, as redes sociais assumiram um importante papel no compartilhamento de ideias e conteúdos por pessoas comuns, permitindo com que os cidadãos assumam todos os dias posições de protagonismo frente à realidade. A partir do surgimento de ferramentas digitais de participação política, por exemplo, a internet foi transformada em um instrumento importante de exercício do poder pelo povo. E esse acesso ao conhecimento rápido e irrestrito trouxe também um dos novos males da humanidade, as fake news. Essas informações falsas têm tido um impacto muito sério sobre os povos tradicionais. Essas notícias falsas podem espalhar informações incorretas ou distorcidas sobre suas culturas, costumes
e modos de vida, o que muitas vezes leva à desinformação e também ao preconceito. Isso pode gerar desconfiança, discriminação e até ameaças à sua preservação cultural e territorial. Além disso, as fake news dificultam o reconhecimento e o respeito pelos direitos desses povos, prejudicando seus esforços de manter suas tradições vivas e de lutar por seus direitos. Essas falsas notícias também têm um impacto muito negativo sobre a comunidade romani no Brasil. Elas muitas vezes reforçam estereótipos, preconceitos antigos, levando à discriminação e, o principal, ao isolamento social. Além disso, elas podem criar desconfiança e medo, dificultando o reconhecimento e o respeito pelos direitos dessas comunidades. Isso prejudica as suas oportunidades de inclusão, educação, acesso a serviços, além de ameaçar toda a sua cultura e identidade. Em maio de 2020, foi apresentado no Senado Federal o PL 2630/2020, também denominado como Lei das Fake News. O projeto de lei é definido como a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ela foi aprovada pelo Senado Federal e a versão final do texto nos indica, no caput de seu artigo 1º, a lei, o seguinte, abre aspas, estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, a fim de garantir segurança ampla e liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. O único senão, porém, é que a matéria exclui das suas determinações provedores de redes sociais de serviços de mensageria privada com menos de 2 milhões de usuários brasileiros registrados. Nesse ponto, vale lembrar que mídias como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e Telegram, amplamente utilizados no Brasil, com dezenas de milhões de usuários, tiveram que se enquadrar a essas novas regras. Recentemente, alguns meses atrás, alguns desses provedores tentaram, sem sucesso, burlar essa legislação sob o argumento de liberdade de expressão. Por isso, é fundamental combater as fake news e promover informações verdadeiras e respeitosas sobre o povo romani, para que todos possam ser tratados com dignidade e igualdade. É importante sempre buscar informações confiáveis e promover o respeito às diferentes culturas para que possamos construir uma sociedade mais justa e consciente. Hoje em dia, não existem mais palavras ao vento, existem palavras ditas, e a palavra hoje guia o nosso mundo. Amari Vorba, se amar o Paquive. É muito importante deixar claro que a proliferação de informações falsas atinge diretamente famílias indefesas, porque muitas vezes informações falsas acerca de uma comunidade não atingem somente a pessoa que o falsificador está tentando atingir, atinge a comunidade toda, que não tem nenhuma maneira de saber o que está acontecendo e como se defender. A gente tem aqui no Brasil um caso sui generis eu não diria apropriação cultural, mas de vivência cultural errônea, onde pessoas ditas ciganas não se comportam como tal, não vivem dentro da Romani Pen, né? Não tem a consciência cultural que as pessoas necessitam e acabam criando, inventando traços culturais que nunca existiram. E isso passa a vigorar como regra, infelizmente, né? Porque a velocidade dessas informações é muito rápida e até que você consiga voltar com a verdade, já atingiu uma gama monstruosa de pessoas que vão continuar divulgando essa fake news, mesmo sabendo da verdade. Então, a minha fala aqui, encerro falando que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto e pedir para que, se você não tem certeza de uma informação, se você não conhece a tradição de uma comunidade, não invente nada sobre, sabe? Pesquise, estude, saiba, seja parte da cultura, mas não invente, porque as fake news são hoje o maior mal
do mundo moderno. Eu já fui vítima disso. Minha família foi expulsa de um condomínio sem ter feito nada. Foi feito um abaixo-assinado para que a gente se mudasse só por causa da barraca no terreno que a gente estava, um condomínio fechado, e a gente foi convidado por abaixo-assinado a se retirar do condomínio. E assim, eu tinha um bebê meu filho na época tinha 3 para 4 meses. Então foi muito duro, e eu fui vítima dessas fake news que o pessoal fala, que inventam essas situações, e imagino quantos outros membros da comunidade romani aqui no Brasil já não passaram por esse mesmo problema, sem nunca ter tido uma passagem pela polícia, pagando suas contas em dia, vivendo de maneira digna e ordenada, sem nunca ter agredido ninguém, e mesmo assim, com base nessas informações criadas erroneamente, falsas, sofrerem preconceito, discriminação, perseguição, enfim. Eu deixo aqui um momento de reflexão e consciência para que você utilize a internet de maneira responsável, né? Sabendo que tudo aquilo que você coloca na internet permanece na internet, e aquilo ali vira uma regra que algumas pessoas seguem, porque nem todo mundo tem o bom senso de analisar se aquela informação é verdadeira ou não, né? E já compartilham e tal, e principalmente em relação aos povos tradicionais, no caso os Romani, porque nós temos na palavra uma força muito grande, né? Então, o que é dito tem que ser cumprido, o que é dito é verídico, é verdade. Então, se você falta com isso, se você quebra essa palavra, você não vale mais nada, né? Então, agradeço novamente o convite, a participação. Espero que tenha gerado aqui uma reflexão a todos nessa comemoração, nessa celebração, né, que a gente está fazendo. E, novamente, eu digo, amari vorba, se amari pakívio. Nai rohavés. Tá bem, Bartaleiro, Male.